Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, 18 horas e 29 minutos. O trem da agilidade começa agora. Salve, salve passageiros! Sejam bem-vindos ao mais um Trem da Agilidade. E no dia de hoje vai ser um tema bem interessante, inclusive. Foi um tema que a gente, como sempre, foi algo que a gente foi pauta dessa semana. E eu aproveito para a gente falar sobre eles, inclusive sobre poder dialogar um pouquinho sobre você, sobre a experiência que eu obtive acerca do tema em específico, tá? Eu estou falando de um tema muito importante, que é o Definition of Done e Definition of Ready. Muitas pessoas, inclusive, têm me perguntado, pô, mas o que é esse DOD, o que é esse DOR, que é a forma com que mais as pessoas abreviam, né? Eu vou começar falando um pouco sobre Definition of Ready. Definition of Ready é justamente as definições necessárias para começar, preparar, para dar start, assim, para fazer a coisa acontecer. Então, toda vez que você vai entregar alguma coisa, você tem que partir do princípio que você tem todos os elementos possíveis para que aquilo seja entregue. E é justamente por isso que eu quero começar a conversa com vocês. É mais ou menos um trabalho de um pedreiro que tem toda a expertise para entregar o que precisa ser entregue, mas necessariamente ele vai precisar do quê? Dos elementos. É claro que ele vai precisar de concreto, que ele vai precisar de uma viga, que ele vai precisar de vários itens ali para trabalhar na obra. Então, ele vai se aproveitar e vai fazer o pedido para começar, que é a declaração para que ele comece a fazer o trabalho. Quando a gente trabalha agilidade, é óbvio que você tem que fazer esse trabalho. E até justamente com essa ideia, eu fiz um trabalho muito importante aqui. Com o quê? Fiz um trabalho com todos os times e eu peguei um dos times aqui, a ideia de Definition of Done e Definition of Ready, e vou aqui compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante, até mesmo porque esse time ele teve a necessidade de colocar em dois momentos, que normalmente se você coloca, as pessoas têm o costume de colocar num só, que é para o time inteiro trabalhar, mas houve uma necessidade, inclusive, de como chega o Definition of Ready de backlog, de como chega essa informação. Como eu já falei em algumas outras oportunidades, quando a gente fala do portfólio board, quando a gente fala de um ágil escalado, antes da gente chegar e conversar do trabalho do time, aliás, do que vai se começar dentro do trabalho do time, isso aí foi trabalhado no nível de programa, né? E a forma com que chega para o time é muito importante. Então, o time, para que consiga fazer o trabalho da melhor maneira possível, eles sentaram, se reuniram e definiram também um Definition of Ready agora de backlog. Depois eu vou falar sobre como é que foi feito o trabalho no decorrer, que é outro Definition of Ready, eles fizeram dois. E depois eu vou falar de um Definition of Done. Normalmente são dois só, mas no caso específico foram três. Dois Definition of Ready e um Definition of Done. Agora, como vocês veem aqui, eu vou colocar na telinha aqui para vocês, o Definition of Ready deles foi o seguinte, olha só, a Code Definition of Ready do time Ocean, que é o nome do time que a gente tem aqui. Neste, consideramos que um item de backlog estará pronto para ser desenvolvido pelo time quando, e agora prestem atenção. O primeiro item para eles foi importante, eu até vi que realmente é super válido, é descrito minimamente pelo PO com critérios de aceites claros e bem definidos. É comprometimento. Lembrando sempre que o PO faz parte do time e ele tem que escrever algo sempre voltado para isso. Depois, a gente vai falar sobre possuir um design, um layout criado pelos times de UX, UI e aprovado pelo PO. A gente teve algumas necessidades, sim, pensou sobre, e sim, cada vez mais se faz importante a necessidade de uma equipe de UX e UI. Quando a gente fala de um time separado, é óbvio que esses caras têm que estar presentes ali no squad. Mas quando a gente fala de um nível de programa, esses caras têm que pensar em toda a parte de UX e UI também, do programa como um todo. Se a gente está falando de um aplicativo, se a gente está falando de um site, esse pensamento tem que ser feito também de maneira macro. Então, na hora que você vai desenvolver, já tem que se pensar, não na tela especificamente, mas assim, você tem que pensar em tudo aquilo que entrelaça a tela, tudo aquilo que vai necessitar. Sempre também com uma leitura de arquitetura, tá? Lembrando que aqui eles não colocaram, mas o olhar de arquitetura é algo também super importante para a gente já pensar nisso. O outro item que eles colocaram aqui é tiver um ambiente de massa para testes desenvolvedor definidos, quando aplicável o item. Então assim, cara, é muito importante que a gente tenha ambiente de testes, tá? E isso a gente já fez algumas definições, que é um problema que o time enfrenta e eles colocaram aqui. Então isso, imagina só,
Para pegar um backlog, eles já partem do princípio que eles no mínimo já têm alguma coisa descrita como isso. Eles estão declarando como é que eles vão pegar, tá? Eu vou para o segundo agora para vocês, que é o segundo item que eles começaram a trabalhar aqui, tá? Eu vou falar agora sobre o Definition of Rate já da parte de desenvolvimento, né? A parte que eles vão pegar lá no comecinho, no backlog. Eu estou falando agora a parte de desenvolvimento. Eles colocaram alguns itens que eu achei bem interessante, eu vou colocar aqui. Olha só, o time Ocean disse o seguinte: consideramos que um item de sprint estará pronto para processo de deploy, que deploy é justamente a subida, para quem não sabe, é a subida em produção, tá? Quando, aí eles colocaram, o primeiro item de todos, sua codificação de front ou de back-end estiver desenvolvida, ou seja, o front e o back-end já deve ter sido feito. 2. Estiver integrado com ambientes externos, quando aplicado o item. 3. O item deve ser devidamente testado por 1. Desenvolvedor, o tester e a automação. Você vê que eles colocaram E ou, que foram critérios que eles colocaram como definição. E por último, de acordo com o PO, conforme critério de aceite do item. Então, imaginem só, chegou no backlog, eles pegam todos os itens, desenvolvem e depois, para colocar para a produção, eles precisam se preocupar também depois disso em relação a todos esses pedidos que foram feitos. Então, uma coisa é como o PO deve deixar as histórias para que o time trabalhe, que foi o primeiro. O segundo é sobre como os desenvolvedores devem deixar para que se faça o trabalho de deploy, que eles vão fazer todo esse trabalho. Dependendo da situação, tem critérios também que o pessoal já faz subida automática, montagem e tudo mais, mas mesmo para isso é importante que você separe alguns critérios para que as pessoas entendam como é que é feito esse trabalho. Isso garante qualidade nas entregas feitas pelas features. E por último, eu vou falar sobre Definition of Done. E quando eu falo de Definition of Done, eu estou falando critérios para declarar como entregue. Eu vou falar como eles colocaram aqui e como a gente realmente espera para o futuro, que até o Safe declara e pede. Tá? O primeiro item que eles colocam aqui, ó, neste consideramos que um item da sprint estará pronto para o processo de deploy em produção quando, primeiro, sua codificação. Opa, passei errado. Deixa eu ver, peraí. Opa, tá aqui, Dani. Tava lendo errado. Vamos lá. Então, começando mais uma vez, agora eu vou falar agora sobre Definition of Done. Então eles colocaram assim, declarado como entregue. Quando é que a gente fala no nosso time que realmente está declarado como entregue? Primeiro item, quando foi submetido e aprovado testes de vulnerabilidade, quando os critérios dos itens continuarem esse tipo de teste. Então, por exemplo, toda vez que foi submetido e aprovado por vulnerabilidade. Por quê? A gente decidiu aprovar isso porque para a gente é muito importante que o nosso cliente e o conteúdo dos dados dos nossos clientes sempre estejam resguardados. Então, para que a gente não tenha nenhum problemas, não incorra em problemas como a lei do LGPD e assim por diante, ou vulnerabilidade em termos de amostra dos dados dos nossos clientes, a gente toma muito cuidado com vulnerabilidade. Então, para a gente declarar como entregue, tem que ser feito teste de vulnerabilidade. Básico assim é o que está dizendo. Segundo, submetido e aprovado os testes de estresse de carga quando os critérios do item necessitar esse tipo de teste. Então, assim, vamos verificar a questão de submeter a aprovação de estresse de carga. Para quem conhece, o teste de estresse é muito importante para ver o comportamento dos usuários quando você utiliza o site ou o aplicativo. Então, os testes de estresse eles devem sempre ser pensados em ser feitos. Tá? Outro item que eles colocaram: possuir plano de implantação escrito do time e ter o plano de implantação aprovado pelos times do pessoal de DevOps. A gente tem uma galera de DevOps que está dentro do time, mas eles ficam em compartilhar um pouco dentro, um pouco fora. E plano de implantação é isso. Não sei para quem já trabalhou como plano de implantação. Toda vez que você vai subir algo no ar, você necessariamente vai ter uma necessidade de que a forma como isso vai ser subido, o dia, a hora, quem vai ser feito, tudo bem estruturado e organizado. Então isso tem que ser sempre alinhado com o DevOps, que isso seja feito de uma maneira que não traga problema. Isso aqui está justamente colocado aqui por eles. Outro item também é passar por processo de implantação em janela com data e horas definidas. Foi o que eu falei atrás. Você tem que alinhar com o time que gerencia tudo isso, porque por mais que a galera também tenha dentro do time, ele tem que conversar com uma agenda que tem que ser disponibilizada, tá? Vamos aqui, a gente trabalha dessa forma. E por final ter seu deploy em produção divulgado para os POs, os stakeholders envolvidos. Então não adianta só colocar, opa, botamos ali e não conversa com ninguém. A ideia é sempre você fazer esse trabalho
em conjunto com divulgando para o PO, para os stakeholders, para que todo mundo tenha ciência que aquilo subir em produção. Esse foi o Definition of Done. Eu ainda sou um pouco mais preciosista, a gente vai começar a trabalhar isso. Que Definition of Done pra gente é a experiência do cliente, o cliente utilizando, feliz e tudo mais. Existe uma outra parte que a gente vai trabalhar no decorrer do tempo, que é a experiência do cliente com a feature que a gente colocou. E aí também a gente pode melhorar o Definition of Done. A gente pode declarar, por exemplo, como entregue, depois de fazer uma leitura durante um período específico de como foi o comportamento dessa feature e depois declarar isso para o mercado e assim por diante. Isso também é um critério que pode ser colocado aí ou não. No caso específico, o time se colocou dessa maneira, então a gente acabou se certificando de todo o mecanismo que a gente precisa para que a gente não incorra em problemas de qualidade no decorrer de toda a subida de produção da feature que a gente planejou. Pessoal, essa foi a primeira dica. Esse vídeo se estendeu um pouquinho, ele foi 10 minutos, mas eu acho que foi super válido. Eu tô falando sobre conceitos de Definition of Done, Definition of Read, coisas que as pessoas esquecem no dia a dia. E ainda volto a falar, o canal é aberto, tá liberto para todo mundo que quiser tirar dúvidas sobre práticas de agilidade, escreve aí. Se você estiver no YouTube, toca a sinetinha ali, coloca lá para ter novidades do nosso canal, que toda semana a gente lança alguma coisa. E se você estiver no LinkedIn, é só você seguir só o meu perfil, né? Que é Thiago Indelicato, tá bom? E eu vou poder ajudando melhor, até inclusive algumas dúvidas que vocês tiverem em como funciona a agilidade na prática. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e um forte abraço a todos. Até mais!